Carvalho, mano, que prazer tê-lo aqui, mano. Foda Tudo demais. bom? Eu não vou ficar falando da história do toda a vida eu falar, eu conheci automação, conheci Puppet através do Guto. O Guto já tá querendo me esgoelar com essa história. Mas, mano, é uma satisfação enorme tê-lo aqui, mano. Caraca, eu que agradeço e, pô, um prazer estar aqui ajudando, compartilhando com vocês. As suas iniciativas são fantásticas, cara. Eu acompanho tudo e espero conseguir colaborar um pouco mais esse ano, agora que eu estou me organizando aqui para voltar a produzir conteúdo também. Pô, mas valeu pelo convite. Você colaborou enormemente com toda a sociedade e boa parte dos profissionais aí que passaram por aqui já tropeçaram em artigos e documentações suas aí pela história dessa Interwebs e não só tropeçaram, como muitas das vezes se debruçaram, porque salvou muita gente aí, mano. Tenho certeza disso. Ó, aqui, ó, o Guto sempre alto nível, tá vendo? Aí, é isso aí. Não perco nunca. Comecei a estudar DevOps com o texto do Guto, desde o começo. Tá vendo? É mais ou menos essa pegada aí. Mas tem uma galera da minha época aí, ó. Fernando Wick tá aí, ó. Cadê? Eu não vi o Wiki. O Wiki já tá aqui? O Wick já tá aí mandando umas mensagens. Sou dessa geração. Apareceu aí, teve um outro palestrante que falou que é da época do Fizzly, né? Eu Sim. Também sou dessa época. Acho que o primeiro Fizzly que eu fui foi em 2003, uma coisa assim. E, pô, daquele tempo, só boas lembranças, né? Um tempo que a gente gerava e produzia muito conteúdo, né? Muito legal aquela época, inclusive. Tinha os PSLs, Projeto Software Livre aí, os Fizzly, tinha Conisly, tinha uma Tinha evento pra caramba, né? Tinha. Marcelo Freire, 88. Mano, Marcelo Freire é um queridaço, falando aí, qualificando o seu cabelo, cara. Muito bom. Mestre do Puppet. É o que eu falo sempre, mano. Olha que eu não uso Puppet há anos, hein? Agora eu tô navegando em outras ondas aí, mas vai ser legal. Destruindo nos GitLab da vida. Eu já vi algumas talks sua, eu vi live, eu acho, sua, falando de GitLab, falando de Kubernetes, falando de... que mais que eu já vi, mano? Mano, Rancher eu já vi também você falando. Mano, muita coisa. Você tá zica do plano, mano. E hoje eu trouxe um pouquinho dessa vida do Rancher, do RKE, né? Para mostrar para a galera que Kubernetes parece complicado, mas você pode usar algumas ferramentinhas para te ajudar a tirar essa complicação e usar de forma bem bacana. Espero que dê tudo certo, que vai ser muito hands-on o negócio aqui hoje. Eu fiz 2 slides, o resto é terminal e navegador. Então, vamos nessa. Muito bom, aí que é gostoso, velho, aí que é gostoso. Vou pegar aqui, ó, só vou trocar aqui também o intérprete, deixa eu pegar aqui, suitar aqui, agora sim, muito bem. Prazer, Luana, seja bem-vinda aí. Muito bom, vamos lá agora. Charles, aquele descansar um pouquinho novamente, muito bom, muito bom. Bem, vamos lá então começar, então, posso liberar, cadê o seu desktop aqui? Deixa eu compartilhar aqui o desktop, vamos lá, share. Só espero que minha máquina não trave, que minha internet não caia, que os deuses do demo, da demonstração, estejam conosco. Então vamos lá. Mano, na nossa área, hoje é safe, porque é sexta-feira, mano. Sexta-feira sempre dá bom. Sexta-feira 13, né? Não é 13, qualquer então... sexta-feira. Tá ligado? É safe, hoje tá safe. Mano, boa palestra, arrebenta, e mais uma vez, muito obrigado por ter colado, mano. Imagina, cara, tô aí sempre que precisar. Bom, gente, quem não me conhece, sou Guto Carvalho, tô aí na internet já tem um tempinho, sou Cloud Native Engineer na Jack Experts, inventei isso aqui, ficou bonitinho, né? Me sigam aí no Twitter, @Guto Carvalho, tá? Dê um follow lá, a gente pode conversar. Hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre Kubernetes, como vocês quiserem chamar isso aí. As pessoas às vezes falam assim, muito complicado de instalar, muito complicado de manter, muito complicado de administrar, muito complicado de operar. Então, como é que a gente faz para ter assim um ambiente, instalar isso de uma forma mais simples, ter uma visualização dessas coisas, de tudo que está acontecendo dentro do nosso cluster, do ciclo de vida das nossas aplicações? Então, hoje eu vim trazer para vocês algumas ferramentinhas, tá? Que podem ajudar vocês nesse caminho de estudos do Kubernetes e também de manutenção e operação desses ambientes. Vai ser uma coisa bastante prática. Então,
Vamos torcer que dê tudo certo. Tem algumas coisas que eu já fiz, porque o tempo é curto. Aliás, Alexa, Amazon, conta 20 minutos, por favor. E aí a gente vai passar por isso. Bom, falando um pouquinho sobre quem eu sou, tá? Eu uso computadores aí desde 1995, internet de escada, né? Profissionalmente com tecnologia há mais de 23 anos. Eu não uso emojis, eu uso emoticons, que é só texto puro. Tá? Trabalho aí com Linux e Unix há muitos anos, e nos últimos, 10 anos, acho que desde 2010, tenho estudado profundamente automação, e depois, aí, mais recentemente, depois de 2015, esse mundo de containers, né? Clusters de containers, enfim, tenho acompanhado tudo isso de perto, e agora tenho tentado me especializar nisso. Eu trabalho na Jack Experts, tá? Depois, se vocês quiserem visitar o site, aqui é meu site pessoal, gutocarvalho.net, para quem quiser dar uma olhada lá. Esse aqui é o site da empresa que eu trabalho, jackexperts.io. Também podem fazer uma visitinha lá, quem quiser conhecer, sigam no Twitter, tá? E é isso. Vamos para o mão na mão. Basicamente, eu vou falar para vocês, agora eu só preciso achar o navegador certo aqui. Tem 300 abas abertas aqui. Vamos lá. A gente vai falar... Não, essa aqui não é mesmo. Anime é depois. Sim, vamos começar falando sobre o Rancher Kubernetes Engine, o RKE que a gente chama. Bom, a gente sabe que o Kubernetes ele é a base hoje da Cloud Native Computing Foundation. Então a gente tem aí a CNCF e ela certifica várias distribuições Kubernetes. O RKE, ou Rancher Kubernetes, é mais uma dessas distribuições que são certificadas pela CNCF. Então, são distribuições Kubernetes que seguem determinados padrões de qualidade, segurança e tudo mais. E o RKE, ele é a distribuição e também ele provê, né, uma interface para a gente fazer uma instalação de um cluster Kubernetes de forma muito fácil, de forma muito simples, tá? Então, a gente vai ver um pouquinho do RKE hoje, a gente vai ver um pouquinho do Rancher, o que é essa ferramenta, tá? E a gente vai ver como interagir, né, com também cloud providers conhecidos, como, por exemplo, DigitalOcean e Amazon. Tá? Basicamente é o seguinte, eu preparei aqui no cluster aqui de casa algumas máquinas virtuais, eu tenho aqui o K8S010203, uma máquina chamada RKE. Agora vamos aqui para o terminal. Então, eu tenho aqui as 3 VMs que eu preparei, essas VMs, elas estão preparadas, elas estão com Docker instalado, são VMs Ubuntu 20, tá? E uma VM chamada RKE, que é onde eu instalei aqui basicamente o RKE. A gente não vai entrar no detalhe de instalação do RKE, deixa eu entrar aqui. Mas eu tenho o RKE instalado aqui. Opa, ninguém pode ligar na hora da live. Tá? Eu tenho aqui 2 ferramentas que eu instalei. Eu baixei o RKE e o kubecontrol. Basicamente, são essas 2 ferramentas que eu preciso para estar, então, configurando um cluster. O RKE, ele é bem interessante, porque ele permite que você, rapidamente, eu vou até criar um diretório aqui de exemplo, tá? Você pode chamar simplesmente RKE config, baixando, você vai dar um wget, um curl no RKE, colocar a permissão de execução, e rodar um RKE config. A partir daí, ele vai te perguntar onde é que está a sua chave privada. Basicamente, nós temos que ter um usuário em cada uma dessas máquinas virtuais, na 1, na 2 e a 3, e uma chave, né, privada e uma chave pública para a gente poder conectar no SSH nessas máquinas. O instalador RKE usa SSH para se conectar nessas máquinas e instalar o cluster. Então, ele vai te perguntar onde está a chave, você fala lá, root DevOps Extreme, tá? Ele vai te perguntar o número de hosts. Aqui é uma dica, mesmo que você tenha mais de um host, coloca aí um host e depois você edita o arquivo e adiciona os outros, que vai ser mais rápido. Então, eu tenho um host, vou colocar o IP dele aqui, o 92.168.68.61, que é da minha rede interna, porta SSH é a 22, tá? Aqui a gente vai manter, private key também não vamos fazer nada. Qual é o usuário que a gente vai usar para conectar? O usuário que tem aqui criado nas máquinas é o usuário K8S. Eu criei um usuário K8S, vocês podem ver.
Esse usuário K8S, ele tem permissão, ele está no grupo Docker, ele pode manipular o Docker, tá? E ele é sudo no sistema operacional também. Então, a gente tem todas essas configurações para o usuário K8S. Eu estou dizendo, então, que o RKE vai usar essa chave privada para se conectar nesse IP, tá? Utilizando esse usuário. Aí ele vai me fazer mais algumas perguntas. Por exemplo, o 61 é um control plane host? Sim. Ele é um worker? Sim. Ele é um etcd? Sim. Nesse caso, eu estou colocando os 3 papéis nas 3 máquinas, tá? Ela vai ser um cluster de 3 máquinas que vão ter os 3 papéis, tanto a parte de rodar o workload quanto o controller do cluster, tá? E aí ele vai perguntar se eu quero fazer override, qual que é o IP interno, vou manter, o Docker Socket Path, mantenho. Aqui eu posso escolher qual é o tipo de driver de rede que a gente vai utilizar, vou deixar o driver padrão, tá? Autenticação padrão, RBAC padrão, e aí a gente pode personalizar algumas coisas. Se você for lá na configuração do RKE, na documentação do RKE, você vai ver as versões de Kubernetes que você pode instalar. Eu vou usar a padrão, tá? Que eu quero instalar essa, porém já tem versões do RKE que você consegue instalar as mais recentes. Eu vou instalar a 1.18, tá? O nome do meu cluster, vou deixar cluster.local apenas para demonstração, tá bom? E aí a gente vai... ele vai perguntar para mim aí, configuração de rede, se eu vou habilitar pod security ou não, nesse caso não, CIDR, DNS, enfim, se eu quero carregar algo em YAML. Pronto, ele te faz essas perguntas e aí ele gera para a gente um arquivo chamado cluster.yaml. Esse arquivo cluster.yaml, eu vou abrir ele aqui, ele é um arquivo que ele vai ter para mim a primeira parte nodes e a segunda parte services. Aqui no nodes, eu adicionei o node 61, porta 22, ele é um control plane, tá? Faltou colocar mais coisas aqui, ele vai ser também um worker, e vai ser um etcd. O path para chave. Aí, por exemplo, se eu tenho outros IPs, simplesmente eu vou duplicar esse bloco aqui para facilitar, porque senão a gente vai ter que ficar respondendo muitas perguntas ali naquela CLI. Então, eu só vou adicionando os outros aqui, 62 e 63, enfim. E aí, terminando de configurar esse arquivo, aqui na parte de services, eu tenho a possibilidade, então, de passar várias configurações para o etcd, para o Kube API, tá? Kube Controller, Schedule, Kubelet. Então, ele é plenamente customizável, tá? Kube Proxy, configuração de rede, configuração de autenticação, e eu posso, inclusive, definir aqui quais são as imagens que eu quero usar para cada um dos serviços, e a versão dessa imagem. Então, o RKE, ele é um instalador bastante customizável, né? Ele escreve aqui para a gente o arquivo e a gente pode, então, personalizar. Ah, mas eu não quero personalizar, quero partir daí. Ele também tem muita coisa que é default. Uma vez que você está com o arquivo de configuração pronto, tá? Você vai dar um RKE app. Quando você der o RKE app, aí eu vou mostrar para vocês que já está pronto aqui na outra tela, tá? Por questão de tempo, quando você der um RKE app com arquivo configurado, tá? Ele vai, então, começar a instalação do cluster. Aqui é a parte que ele se conecta nas máquinas. Opa, sobe de novo. Tá? Ele vai baixar as imagens e ele vai começar a configurar tudo. Então, o acesso à chave pública do lado de lá, a chave privada do lado de cá, o usuário K8S, isso tem que estar tudo bem azeitadinho, bem configurado. Se estiver bem configurado, ele vai instalar, vai dar tudo certo, ele vai correr todo esse log para você e no final ele vai falar Finish Building Kubernetes Cluster Successfully. Então, aqui a gente tem um cluster pronto, rodando, tá? Se eu der aqui um kube control... Opa, faltou exportar aqui. Quando ele termina de configurar, ele também vai gerar esse arquivo aqui para a gente, kubeconfig cluster, tá? Então, você dá um export, kubeconfig, export, kubeconfig cluster. Sim, agora sim eu posso dar um kubecontrol get nodes. E aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter
um cluster Kubernetes pronto, rodando. Olha só que beleza. 3 nós, control plane, etcd e o worker, a versão 1.18, que foi a que a gente especificou. Gente, está rodando. Faço desse jeito. Aqui estão os serviços que estão rodando, os pods que estão rodando dentro do meu cluster. Então, foi simples criar a configuração de um cluster, RKE, e pronto, o seu cluster está rodando. Mas, poxa, administrar clusters por aqui é legal, mas não é tão legal quanto a gente ter uma interface gráfica para nos ajudar. Aí, nesse caso em específico, o próprio projeto Rancher, que é dono da RKE, inclusive vale a pena lembrar agora que a Suzy comprou a Rancher, então agora é tudo da Suzy. Mas, voltando aqui à questão, existe o Rancher Web UI, que é uma interface a gente trabalhar pela web. Deixa eu só achar em qual navegador que está. Aqui, com certeza. Rancher, está aqui. Então, a gente tem o Rancher. Esse aqui é o Rancher, inclusive, da Jack. A Jack Rancher da Jack, onde a gente tem vários clusters. Eu criei alguns clusters aqui para a gente fazer teste, tá? Essa é uma ferramenta que permite que a gente veja o cluster funcionando. Eu vou até mostrar aqui para vocês o nosso cluster de production, por exemplo. Você tem uma interface para visualizar as informações do cluster, CPU, memória, pods, tá? Você consegue ver os nós do seu cluster, né? Como é que está a configuração dos seus nós, o que cada nó faz, tá? Quais são aqui os workers, quais são aqui os controllers. E aí você tem uma forma de separar logicamente os seus projetos aqui dentro. A minha máquina está bastante lenta, mas a gente consegue enxergar os namespaces, a gente consegue... Deixa eu entrar em algum aqui. Vamos, maquininha. Então, você consegue administrar... Eu não sei se eu vou conseguir mostrar, o load da minha máquina está batendo lá no teto. Mas, enfim, deixa eu voltar aqui para a parte de global. E uma coisa interessante é que a gente tem também dentro do RKE, eu não sei quanto tempo ainda tenho aí, pessoal, se vocês puderem falar, é que o Rancher, ele consegue importar clusters, ele também consegue criar clusters em providers já existentes. Por exemplo, esse cluster, vamos lá, global, voltando aqui para o cluster, esse cluster aqui, BSB DevOps Extreme, é esse cluster que eu acabei de criar. Eu criei, aí eu rodei um comandinho muito simples aqui, que ele próprio me provê, para que eu para que eu pudesse importar esse cluster dentro do Rancher e passasse a administrar ele aqui por dentro. Como é que eu faço isso? Eu tenho as opções aqui de ADD Cluster, tá? Então, eu posso criar um cluster na Amazon, na Azure, na DigitalOcean, Linode, né? Ou então dentro de um ambiente VMware, vSphere. Tá? Eu posso trabalhar com provedores de clusters, provedores de Kubernetes diretamente também, tá? Ou eu posso registrar um cluster existente EKS ou um cluster existente genérico, tá? Que é esse other cluster aqui. Então, no caso, o que eu fiz? Eu importei um cluster, então eu vim nessa opção Other Cluster, disse o nome do cluster aqui, test, e criei. Quando você fala que você quer importar um cluster, ele te dá um comandinho para você rodar, aí você roda esse comando no seu cluster, tá? Aqui no caso, eu estou na máquina RKE, onde eu fiz a instalação, aqui eu tenho o kubectl funcionando, né? Então eu rodo aqui aquele comandinho kubectl, e ele vai instalar um agente, e a gente vai passar a ver esse cluster aqui dentro. Tá? Então, esse cluster BSD DevOps Extreme, que eu estou mostrando aqui para vocês, é o cluster que eu acabei de criar aqui na demonstração, tem 3 nós, tá? As roles deles são todas, estão com esse IP interno. Então, vocês vejam, mesmo um cluster na minha rede interna, aqui na minha casa, no meus servidores ali, eu consigo enxergar do meu Rancher que está rodando externamente na internet. Tá? E aí eu criei também um cluster na AWS. Que você cria um cluster na AWS? Primeira coisa que você tem que fazer é configurar suas credenciais da AWS aqui. E da DigitalOcean também. Eu criei um cluster na AWS e criei um cluster na DigitalOcean. Tá? Como é que a gente faz para criar um cluster em um provedor externo? E eu quero usar o Rancher para, a partir do Rancher, criar um cluster lá. Você vai dar um Add Cluster,
bem simples, eu vou mostrar para vocês. Aí eu quero, por exemplo, usar o Amazon EC2 para criar um cluster. Isso significa o quê? Eu não estou usando o Kubernetes gerenciado. Eu vou criar um cluster custom, tá? Aí você tem que ter, primeiro, um template já criado. Eu criei esse template e você tem que ter nesse template associado a credencial. Então, aqui a gente tem Cloud Credentials, ó. Eu tenho duas credenciais aqui, Amazon Guto e DigitalOcean Guto, onde eu coloquei as minhas credenciais. No caso da DigitalOcean Token, no caso da Amazon, né, uma API Key e uma Secret Key. Criei esses caras, depois eu tenho que criar aqui no Rancher uma coisa chamada Node Template, no meu usuário novamente, e aí eu tenho dois Node Templates aqui, eu tenho um Node Template para DigitalOcean e um Node Template para K8s. Mas o que é isso? Vou mostrar para vocês o que é o Node Template. Vejam que eu estou trabalhando só dentro do Rancher. Então aqui o Node Template, no caso da AWS, tá? Eu vou dizer a região que eu quero trabalhar, as credenciais da AWS que eu quero utilizar, tá? E aí eu vou mostrar também qual é a VPC ou a subnet que eu quero utilizar. E aí depois eu posso definir aqui também quais são os security groups que eu quero usar para os meus nodes aqui. E depois definir que eu quero um node, por exemplo, T3 Medium com tanto de disco, tá? Eu posso trabalhar com instâncias spots, eu posso dizer se eu quero encriptar meu disco, se vai estar habilitado o endpoint, escolher a AMI, a gente usa aqui a Rancher AMI, que já é uma distribuição Linux personalizada para a gente fazer isso, tá? Eu especifico aqui o usuário SSH que vai ser criado, dou o nome para esse template, pronto. A partir do momento que eu tenho a credential e o template, eu posso criar um cluster usando esses dois recursos, tá? Então, eu venho no Add Cluster, vou criar aqui uma no DigitalOcean, que é mais rapidinho de mostrar. Eu vou dar um nome de cluster, Live, vai ser o nome desse cluster, aí eu vou definir aqui o nome padrão da máquina, Live Node, daí ele vai fazer Live Node 1, 2 ou 3, vou especificar aqui que eu quero 3 nós, utilizando este padrão aqui, DigitalOcean, criar mais um node pool aqui, onde eu vou colocar aqui Live Node Worker, e aqui vai ser Live Node Controller. Qual a diferença entre os dois? 3 máquinas vão ser TCD e Control Plane, e 2 máquinas, elas vão ser apenas o Worker, usando o mesmo template, o nome do meu cluster é Live, clico aqui em Create, pronto, está sendo provisionado um cluster Kubernetes na DigitalOcean com o nome Live. E aí ele vai criar a instância, ele vai configurar a instância, colocar as chaves, instalar todos os serviços que precisam ser instalados, e no momento que isso aqui terminar, isso aqui vai levar um tempo, porque eu mandei subir 5 nós lá, né? Então ele leva um tempo. Como a gente tem um espaço bem curto de tempo aqui, eu já vou mostrar para vocês o cluster funcionando. Aqui ele está provisionando os nós todos, observem, provisionando o Live Controller 1, 2 e 3 e o Worker 1 e 2. Bacana. Vai provisionar e o cluster vai estar funcionando. Uma vez que o cluster esteja funcionando, eu vou mostrar para vocês aqui o exemplo. DevOps Extreme. Isso aqui já é um cluster que já está ativo na DigitalOcean, tá? E ele está rodando com um nó. Poxa, Guto, mas e se eu quiser aumentar o cluster, como é que eu faço? Você clica aqui em Edit Cluster. Você quer colocar mais quantas máquinas? Eu quero colocar mais uma máquina nesse cluster. Ok, vamos passar aqui para 2 e apertar Save. E agora é só esperar. Então, o cluster que tinha uma máquina, que estava rodando e que eu via necessidade de colocar uma segunda, eu cliquei em editar, coloquei a segunda máquina e ele vai começar a provisionar, então, a máquina. Na hora que esse tempo aqui acabar, na hora que ele terminar de fazer essa configuração, a gente vai ter expandido o cluster, então, para 2 máquinas. Da mesma forma, eu fiz isso na AWS. Eu configurei as credenciais na AWS dentro do Rancher e eu consegui criar um cluster custom, não é um cluster gerenciado, um cluster custom, ou seja, subi uma instância, instalei o Kubernetes, utilizando as minhas credenciais. Aqui, da mesma forma, eu tenho um cluster com um nó. Se eu quiser aumentar o tamanho desse cluster, eu edito aqui, editar cluster. Vamos supor aqui, eu vou para
Nesse caso aqui, 3 nós. Vocês viram que eu posso separar. Eu quero criar conjuntos diferentes de nós, que eles chamam de node pool, e trabalhar com tamanhos de máquina diferentes. Mas é bastante simples, tá? Trabalhou aqui, definiu o que você quer crescer, ele automaticamente vai lá e vai crescer para a gente o cluster. Então, assim, trabalhar com Rancher é muito prático, tá? A gente tem aqui, por exemplo, algumas aplicações que a gente usa dentro da Jack, né? Tudo que a gente tem na Jack hoje a gente roda utilizando Kubernetes e gerenciando via Rancher. Então a gente tem uma série de aplicações aqui que a gente utiliza. Se a internet ajudar, a gente termina hoje. Bora lá. Pronto. Então aqui tem uma série de aplicações, aqui a gente consegue enxergar os namespaces, enxergar as aplicações, ver como é que elas estão funcionando, ver as imagens que são utilizadas, configurar a parte de ingress, configurar a parte de service, configurar a parte de volumes. Então a gente tem uma visualização bastante simples e um gerenciamento muito avançado do nosso cluster aqui pela interface gráfica. Ah, Guto, mas e se eu remover o Rancher? Não tem nenhum problema. O seu cluster continua funcionando normalmente. O Rancher não é uma dependência, ele é apenas uma camada de administração em cima do seu cluster. Então, aqui eu consegui mostrar para vocês rapidamente a criação de clusters, tanto na AWS quanto na DigitalOcean, e também a importação de um cluster custom que eu instalei utilizando a ferramenta RKE. Tá? Então, usei a ferramenta RKE, subi esse cluster aqui, tá? Que ele está rodando com 3 máquinas nos meus servidores aqui de casa, e importei dentro do Rancher para administrar lá. Então, assim, falando de Kubernetes não precisa ser complicado se você estiver utilizando as ferramentas certas. Obviamente que você precisa fazer um treinamento, você precisa conhecer, você precisa se especializar, mas depois, na hora de administrar, você consegue abstrair um pouco da complexidade utilizando uma ferramenta que vai te dar produtividade, vai te dar visibilidade do que está acontecendo e vai facilitar a sua operação no dia a dia. Tá? E para fechar, mostrar alguns outros projetos do Rancher, todos open source, que vocês podem estar utilizando. Não é que... Não é essa. Aí o cara se perde na janela de navegador. Espera aí que a gente vai achar. Pronto. Então, eu mostrei para vocês, o Rancher.com é o site do Rancher, dessa ferramenta web que a gente utiliza. Tem um projeto RKE que vocês viram eu utilizar para instalar o cluster. Recomendo que vocês conheçam também o projeto Longhorn, que é o que a gente usa como storage de cloud. Né? A gente instala esse storage dentro do Kubernetes e utiliza ele como storage class para as nossas aplicações. A gente tem também o K3S, que é um Kubernetes leve, que é legal para a gente trabalhar fazendo desenvolvimento, para a gente fazer laboratório, e também foi pensado em computação Edge. Né? Então, é uma distribuição bastante simples de usar, de instalar e de trabalhar. Fora que existem outros projetos bem interessantes, como o Fleet, que é um projeto de gerenciamento de clusters. Imagina que o Fleet, eu vou dar um exemplo bem tosco, tá? Mas imagina que o Fleet é um Ansible para gerenciar clusters, tá? Você tem uma quantidade enorme de clusters para gerenciar, precisa fazer deploys nesses clusters, e aí você tem uma ferramenta chamada Fleet, que também é open source, que vai te proporcionar isso. Tem um outro projeto chamado Submariner. O Submariner é um projeto também open source ligado a Rancher, que ele é muito legal, que ele permite que um pod de um cluster, por exemplo, um pod do seu cluster na DigitalOcean vai falar com um pod do seu cluster na AWS. O Submariner ele permite que você faça essa integração e permita que esses 2 pods se comuniquem. Tá? E o Rio, que é um outro projeto também interessante, que vai facilitar o deploy dentro do cluster. Então, assim, dentro do universo do Rancher, do universo que agora é da SUSE, né, tem uma série de ferramentas open source para a gente trabalhar dentro de Cloud Native, dentro de Kubernetes, que facilitam muito a vida. Hoje, no nosso dia a dia de trabalho, os nossos clientes aqui que a gente trabalha,
dentro da Jack, inclusive nos nossos projetos pessoais, na nossa infraestrutura de trabalho da empresa, a gente usa todas essas tecnologias. Então, eu recomendo, né, porque a gente usa isso no dia a dia para atender as nossas próprias necessidades e também usa nos nossos clientes. Aí eu vi ali a pergunta do Ricardo, qual é o melhor LB para o Rancher? O LB vai depender do seu cenário. A gente, às vezes, quando a gente usa clusters na AWS, a gente usa LB da AWS, na DigitalOcean, o LB dele, ou se você for fazer uma coisa completamente apartada, a gente costuma usar o próprio Nginx, fazendo balanceamento stream TCP para os workers do cluster. Tá? Basicamente era isso que eu tinha para falar hoje, mostrar para vocês, espero que tenha dado tempo aí. E abro agora para perguntas. Não sei se alguém tem pergunta. Passei do tempo, sobrou tempo, não sei. Falei rapidão. Demais, hein, Guto? Você mostrou agora que uma galera fica falando que é treta Kubernetes. Oh, não, a cerveja. Eu vou até... Peraí que eu vou colocar você grande aqui na tela. Aqui, ó. Ó. Ai, saudade, velho. Uma Guzi? Uma Guzi? O copinho de tomar cerveja, olha aí, ó. Ó, esses copinhos é bom porque segura bastante tempo a breja, né, meu? 4 horas gelado, cara. Sensacional demais. O meu aqui eu tô no Red Bull ainda. Lá no finalzinho eu vou tomar a breja, mano. Saúde. Ô, Guto, uma coisa que mano, fez assim, um resumo na minha cabeça assim, do que aconteceu aqui agora foi: uma galera fala que Kubernetes é complicado, que Kubernetes é impossível, que não dá, que isso, que aquilo outro. Você trouxe aqui, em menos de 30 minutos, você trouxe uma forma de ter um cluster Kubernetes com gerenciamento, né, com uma forma amigável de gerenciamento. Você trouxe dicas aí de ter um storage de uma forma também bastante efetiva, tá ligado? Que você pode, eu já vi, eu acho que alguém falando que vai colocar no clusterzinho de Raspberry, por exemplo, que é onde a galera estuda e tá brincando. Então, mano, isso é sensacional demais, velho. Então, não tem mais aquela desculpinha. Você fala assim, Kubernetes, mentira, olha isso. E é poderoso, não é um negócio, a gente tá falando de alguma coisa que é simplista, né? A gente está falando de algo que é descomplicado, usando a palavra agora, é um negócio descomplicado que você conseguiu desenrolar magicamente bem assim. Quanto tempo durou para você instalar isso daí? Para instalar isso aqui, eu fiz durante as palestras anteriores aí. Entendeu? Foi na palestra do Marcelo para frente que eu montei aqui rapidinho. Vocês veem, gente, eu tenho em casa 2 Intel NUC, que é o suficiente para fazer os laboratórios todos. Então, e olha, isso que eu mostrei para vocês não é para um ambiente pequeno, não. Eu não posso falar os nomes dos nossos clientes, mas eu posso falar o segmento. A gente atende clientes do segmento financeiro, fintechs, empresas de cartão de crédito, empresas de pagamento, e a gente usa essas tecnologias que eu acabei de mostrar para vocês. Missão crítica, tá? Obviamente que a arquitetura é diferente, que a configuração é diferente, que é personalizado para o cenário, para o cliente, mas é RKE, Rancher, Longhorn e outras coisas que a gente coloca em volta, como o veleiro para backup, como o lock para os logs, né? Então, aí tem clientes nossos que eles querem usar Kubernetes gerenciado, eles colocam Kubernetes gerenciado na AWS, mas a nossa interface de trabalho é o próprio Rancher. O Rancher consegue ver o EKS, o GKE, o AKS, né? O cluster da DigitalOcean. Então, e aqui é tudo open source, galera, não tem nada pago, tá? Então que tudo vocês podem instalar e usar e ser feliz, entendeu? Sensacional demais, muito bom mesmo. E mais uma coisa também, foi legal você falar, isso aqui não é para um ambiente não, que a gente está pensando assim, um ambiente não, é um ambiente parrudo, grande, complexo, não é nada disso. E eu vi aqui também o Hugo falando assim, não Kubernetes Dashboard, né? Rancher. É muito Rancher. Isso, essa telinha é do Rancher, não é do Kubernetes Dashboard, é do Rancher. Tá? Se vocês quiserem ver mais coisa, inclusive tem várias lives que a gente no nosso canal lá, quem quiser me seguir, @Guto Carvalho, tem bastante conteúdo no nosso canal do YouTube sobre Rancher, sobre Kubernetes, sobre veleiro, sobre Loki, tem bastante coisa lá, fiquem à vontade para assistir, e em breve a gente deve estar produzindo mais conteúdo aberto aí para vocês.
Mano, sensacional demais. Prazeraço tê-lo aqui. Agora vamos chamar o William. E volte mais vezes aqui. Queria À ver você lá no disposição, mutirão, sempre. mano. Me chama pro mutirão, estou à disposição, cara. Então demorou. Vou te mandar o calendário lá, você escolhe uma data e vamos lá. Vai ser um prazer ter lá e você ter mais tempo para pegar e explicar com mais tranquilidade e desenrolar essa parada para todo mundo. Fechou. Fechou? Então, Gutão, vai. beijão, se cuida aí, mano. Vai e boa breja aí. Toma breja aí. Eu tô ligado que você pode tomar uma breja, ficar assistindo aí. Então, espero que assista as palestras aí que goste, toma uma breja. Agora eu só preciso lembrar de deletar tudo, senão meu cartão de crédito é vinagre aqui. Um abraço, mano. Se cuida. Falou, tchau, tchau. É nóis. Oi, depois passa aí qual que é o segredo aí para ficar mais novo, porque tá foda, mano. Beleza, pode deixar. É nóis. Um abraço. Falou.